Meus amigos, meus irmãos, que a paz do Cristo se faça presente em nossos corações. Nesta terça-feira, 12 de abril, época em que se comemora a Semana Santa, uma prática comum desde o século IV, aonde nós, apegados ainda ao sofrimento e à dor, como somos, revivemos o que a humanidade fez com Cristo. Mas isso é assunto para um outro debate, para uma outra hora. Hoje nós vamos finalizar a nossa obra, o 26º capítulo do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda, uma obra extremamente importante. Já se passaram 26 semanas, o tempo voa, E nós iremos iniciar na próxima terça-feira. Depois nós vamos divulgar a obra que nós vamos estudar. Garanto que vai ser de muita valia, de muita serventia. Mas nesta obra, o Hermínio ele faz um encerramento, E é interessante a colocação que ele faz nessa obra, porque ele traz algumas afirmativas, algumas frases, algumas dissertações que viram a nossa cabeça do avesso. Tá? E aí? Como é que faz? Aceitar ou não aceitar? A doutrina espírita ela tem um grande diferencial das demais religiões. E aqui não vai crítica, tá? É só um comparativo. As religiões dogmáticas, elas possuem uma certa estrutura. E você não pode fugir daquela estrutura. Por exemplo, o judaísmo, você vai escrever o Torá, tem algumas letras, algumas coisas que não podem mudar de posição. É o mesmo livro há 4.000 anos. O Corão dos muçulmanos não pode ser traduzido à realidade. Você tem traduções livres do Corão, do Alcorão, mas alguns pontos, mas alguns seguidores só leem em árabe, para que ele não perca a sua essência. Isso é muito importante. Você manter a essência. Tá? A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, que na próxima segunda-feira completa 165 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, ela é livre, Não existe um órgão censor que vai dizer que livro você pode editar, que livro você não pode editar, Quando o Chico lançou o Nosso Lar, a Federação Espírita Brasileira segurou por quase 10 anos a obra. Tamanha a revelação. Mas isso não foi uma censura, foi uma coisa feita de comum acordo entre o Chico e a Federação Espírita Brasileira. Até que a Federação lançou o livro e foi um sucesso absurdo. Tanto que o Nosso Lar é o segundo livro mais vendido do mundo, ele só perde para a Bíblia. Então, assim, a doutrina espírita ela paga um preço muito alto por esta liberdade, que a gente tem muita porcaria saindo aí em nome da doutrina espírita, Livros, por exemplo, que fala que um parente plasmou a roupa para que a outra pessoa usasse, deixou calça jeans dobrada, quando a gente percebe que a roupa é uma extensão do seu perispírito. Então, o que dizer? Você vê N absurdos em nome da doutrina. N absurdos. O que eu posso fazer, então, para filtrar 5 obras, 5, que tem que ser norte para mim? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Gênese, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Céu e Inferno. Repetindo. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese, o Céu e o Inferno. Posso usar Obras Póstumas, que foi editado por Amélie Boudet,
após a morte de Kardec, sem uma organização do jeito que ele deixou, ela lançou. Kardec é a nossa diretiva, é o nosso rumo, é o nosso norte. Se eu estudar o Livro dos Espíritos durante 150 anos, talvez eu entenda as perguntas. Tamanha a inteligência de Kardec. Tamanha a capacidade de síntese de Hipólito Leon Denisard Rivail. Então, eu preciso ter uma base doutrinária para eu filtrar. Eu preciso ter argumentos para eu filtrar. Tem determinados autores que eu não gosto. Eu não gosto. Mas quem sou eu para dizer que esse autor é bom ou não é? Se eu vejo que está contra Kardec, eu sigo o princípio de Emmanuel, quando Emmanuel falou para o Chico: Chico, o dia que eu ficar contra Kardec, fica contra mim. E Kardec diz o seguinte: o dia que a ciência desmentir a doutrina, abandone a doutrina e fique com a ciência. Porque a nossa religião, ela é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião. Então eu não posso, em momento algum, me contrapor à ciência. E até o momento a ciência só tem comprovando o que Kardec disse. Em momento algum a ciência se contrapôs à doutrina. Então esta obra, ela fala muito de reencarnação. E reencarnação é o carro-chefe da doutrina e ao mesmo tempo é coisa básica. Tanto que o Cristo fala com Nicodemos: se você não consegue entender das coisas da terra, que dirá das coisas do céu? Mostrando que a reencarnação era coisa bem típica do nosso padrão evolutivo, da nossa situação aqui na Terra. Entende? Então, assim, poxa, meu filho, eu descobri que meu filho é homossexual. E uma punição? É uma provação? A sexualidade não é uma coisa que você... eu resolvi, a partir de hoje eu sou homossexual. Não, não é assim. Tem tantos fatores que envolvem isso, tantos fatores, que eu preciso estudar melhor. Há um livro do Divaldo chamado Sexo e Obsessão. É muito interessante esse livro, porque ele vai dar uma visão clara para a gente de onde nascem a maior parte dos nossos traumas. De repente, numa transição onde eu estava reencarnando homem, vou reencarnar mulher, esta transição por algum motivo não ficou bem aceita, não ficou bem resolvida. Às vezes, vou falar uma besteira. Pode ser uma aprovação, por que não? Uma aprovação, uma expiação, por que não? Agora, qual é a minha postura enquanto pai? Amar sempre. Orientar sempre. Julgar nunca. O errado não é a homossexualidade, o errado é a promiscuidade. É o uso desencabido do sexo quando você magoa, quando você fere, quando você adquire dívidas com o outro. O meu filho é usuário de droga, ele é um viciado? Não, o seu filho é um doente. Se o seu filho tem problemas com álcool, com droga, não olha ele com os olhos do viciado. Que o vício é uma coisa que você acha, ele está nessa porque quer. E não é. Não é. É uma doença que se instala no perispírito e muitas vezes você precisa de 2 ou 3 encarnações para você se livrar dela. Para você ter acesso à cura. Quantos companheiros ficam 30, 40 anos sóbrios, limpos, e de repente tropeça e cai? Porque a cura não está sedimentada, é uma luta diária. Abraça teu filho. Você tem que procurar ajuda. Existe um grupo chamado Al-Anon, que pode te ajudar muito se você tem um filho nessas condições. O meu filho cometeu um crime e está na cadeia. Vamos permitir que ele cumpra a sua medida socioeducativa. Não vamos passar a mão na cabeça, não. Ele errou, tem que pagar. Que pague o seu erro.
mas eu tenho que oferecer a ele condições para que quando ele sair de lá, ele trilhe o caminho do bem. Ah, o meu filho é perfeito, é maravilhoso, é um filho divino. Ame-o, ame-o, oriente-o. Ah, minha filha é uma criança extremamente sensível, caridosa. Ame e eduque. Estamos recebendo uma leva de espíritos que vêm aqui para nos ajudar a evoluir, mas são crianças que precisam de regras e disciplinas. Não vamos esquecer disso. Ah, eu sou espírita, eu devo levar o meu filho à evangelização infantil? Deve. Ah, mas eu estou interferindo no livre-arbítrio dele. Se você não plantar a semente do Cristo no coraçãozinho dele, quando ele estiver na adolescência, o traficante vai lá e laça seu filho. Leve-o. Enquanto você tiver poder sobre ele, decida por ele. Eu sigo um ditado na minha casa que o meu pai seguia lá em casa. E provavelmente o pai dele na casa dele. Um ditado árabe, que diz assim: comeu do meu pão, rezou do meu corão. Não tem conversa. Evangelização infantil, a casa espírita tem a obrigação de oferecer. Se você tiver de escolher entre eu crio um grupo mediúnico, eu crio uma aula de evangelização, crie evangelização. É a tarefa mais importante da casa espírita. É a tarefa mais importante, sem sombra de dúvida. E eu posso falar com toda a propriedade, porque já vivenciei todas as tarefas da casa espírita. E todas elas são importantes. Mas o carro-chefe é a evangelização infantil. Semeie a semente do Cristo no coração do teu filho. Se alguma coisa neste livro não passar no crivo da sua razão, não aceite. Nada que não passe pelo crivo da sua razão tem que ser aceito. Questione, pesquisa. Eu tive a petulância de questionar Divaldo Franco. Eu tinha 16 anos. Li o livro dele, Loucura e Obsessão. E acho que no capítulo 19, ele narra uma reunião no plano espiritual. Reunião mediúnica, com incorporação, com doutrinação de espíritos. Eu achei aquilo um absurdo, na época. E fomos na casa do companheiro lá em Pouso Alegre, e vinha descobrir que ele desencarnou agora de Covid. Ele então vai falar para a gente que, no bate-papo, depois da palestra, na casa desse companheiro, lá no bairro Fátima, lá em Pouso Alegre, eu falei, aí o Divaldo olhou para mim e virou para mim assim: Milton, ele não sabia meu nome. Senhor Vitor Hugo me disse que você quer me fazer uma pergunta que está te incomodando muito. Olha o nível. Eu falei, Divaldo, no livro tal, no capítulo tal, você cita assim, assim, assim. Ah, meu irmão. E ele deu uma palestra para a gente. E aquilo tirou todas as dúvidas. Sabe por quê? Porque tem determinados espíritos em mundos mais evoluídos que o corpo se confunde com o perispírito. Então, refeita aqui a matéria. Mas no nosso mundo, que ainda é um mundo de provas e expiações, e nos mundos primitivos que estão abaixo da gente, o perispírito se confunde com o corpo, tamanha grosseria da matéria. E tem determinados espíritos que não são permitidos se aproximar do médium em estado de vigia. Porque podem provocar urticárias, hemorragia, podem provocar disfunções físicas, taquicardia, da mesma forma que espíritos muito evoluídos. E eu presenciei uma época, eu dirigi um grupo mediúnico, que era dos mais velhos do centro. Se somasse a idade de todo mundo, a gente chegava lá no Big Bang. Mas era um grupo delicioso de trabalhar, porque era trabalhador de 30 anos com a doutrina, era uma coisa maravilhosa. E me chega um espírito que coordenava o trabalho no centro, acima dos que a gente já estava acostumado. Ele se manifestou pela Solange Dias.
e provocou taquicardia nos meus velhinhos tudo. Eu falei, meu Deus do céu, vai desencarnar todo mundo aqui. Como é que eu vou explicar isso depois? E o Espírito então deu a sua mensagem, provocou uma emoção, provocou, porque tamanha a evolução dessa alma. Por outro lado, também acontece espíritos muito pesados, de vibração muito negativa, não conseguem se aproximar dos médiuns em estado de vigia. Por isso que a reunião mediúnica, ela não encerra na hora que faz a prece e todo mundo vai para casa. 2, 3 horas depois, o grupo se reúne na mesma sala, em desdobramento, para atender os casos mais graves, os casos mais pesados. Então, quer dizer, a gente vai ver que estas reuniões mediúnicas ocorrem. Mas eu tive a petulância de questionar Divaldo Franco. Então não aceite, seja quem for o espírito, seja quem for o médium, seja quem for, não passou pelo crivo da sua razão, não aceite. Tem coisas nesse livro do Hermínio que eu tive que ler 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Tive que pesquisar coisas em outras obras para encontrar respaldo em Kardec. Porque tem coisas que Kardec não falou. O Kardec não fala em passe, não fala em evangelização infantil. A palavra umbral, no Kardec não fala. Quem vai trazer para a gente é André Luiz. As colônias espirituais, Camille Flammarion fala, Leon Denis fala no livro No Invisível, mas é André Luiz quem vai descrever isso com mais clareza, Ivone Pereira. Então nós precisamos, se qualquer coisa que foi colocada aqui, nestas 26 semanas que nós passamos juntos, não passar pelo crivo da sua razão, procure informações em Kardec. E não aceite, até que a sua razão lhe permita. Espero que possamos ter sido úteis. Espero que esse bate-papo possa ter ajudado. Semana que vem nós vamos começar um novo ciclo, um novo estudo. No mesmo dia, no mesmo horário. Terça-feira que vem, 19 de abril, nós vamos estudar novamente nas terças-feiras, às 20h30, também conhecida como 8h30 da noite. Espero vocês, boa semana, bom descanso, aproveite o feriado, escute o seu corpo e descanse. Que a paz do Cristo esteja em todos os corações.